Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sarazade. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma dadomancia ou uma cleromancia, se assim você preferir. Vamos fazer um vídeo de previsão Brasil e o mundo. Então você aí, estrela iluminado desta constelação, faça uma oração e peça aos deuses que nos tragam boas notícias. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês que já fizeram uma pequena doação para o Instituto Lar, o Abrigo, Minha Casa Doce Casa, Vivendas da Fé. A quantia que nós arrecadamos, ainda muito singela, mas já deu para comprar mistura para as crianças, carnes, peixe e frango. São 20 crianças e alguns materiais de higiene. Se você quiser colaborar, no primeiro comentário está tudo o que você precisa para fazer a sua doação para o lar. Vamos adotar uma criança? A campanha acontecerá mensalmente. Se você puder, mesmo que seja R$1, agendar para que faça essa doação mensalmente, você vai estar ajudando a crianças que passaram por aspectos muito difíceis, inclusive sexuais, cometidos pelos seus próprios pais. Vamos tentar levar um pouco de conforto a essas crianças. Eu sou muito grata a você e a todos nós por podermos estar ajudando nesse momento. Vamos iniciar? Peço permissão da ancestralidade e da força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Que o cigano Vladimir, que é o mentor que rege essa mancia, possa nos auxiliar. Optcha, oráculo. Próximos acontecimentos globais, oráculo. Optcha. Bom, a mandala funciona da mesma forma que da cristalomancia. São 4 áreas que determinam acontecimentos dentro de aspectos significativos. É baseado essa mancia na numerologia pitagórica, certo? Bom, já tem uma pedra na área do elemento fogo que traz uma certa preocupação. Um número que fala de instabilidade. Fogo é o espírito, apreensão. Lembra da carta 11, o chicote, que eu falo que é aquilo que a gente sente? Infelizmente, eu vejo um estremecer. Eu vejo um acontecimento que vai trazer preocupação para todos nós a nível global. Podendo ser inclusive um incêndio, uma bomba, qualquer situação nesse contexto. Tem uma outra mensagem que me chama também a atenção, tá? Gente, eu vejo uma onda de violência, eu vejo uma onda de extremismo. Nós vamos ver em várias localidades do mundo pessoas falando, e a gente vai ver muito vídeo nas redes sociais de forma muito extrema. A gente pode considerar um aspecto político e pessoas falando muitas abobrinhas e sinceramente tendo atitudes muito violentas com a sua fala. Discriminação, assédio, intolerância religiosa, racismo, sabe esses acontecimentos que eles viralizam na internet? Então, infelizmente é o que eu vejo, falta de empatia e falta de amor. Nós vamos ver uma expressão de falta de empatia gigantesca, gigantesca. Muita informação falsa, fake news, muitos acontecimentos realmente extremos nesse contexto. Gente, esse jogo, ele tá me mostrando um momento energético
principalmente de muita explosão emocional, muita barbárie, muita fake news, muita mentira, infelizmente, porque todos nós perdemos com isso, né? São assuntos recorrentes ultimamente, principalmente de 2016 para cá, sendo que nesse contexto atrapalha a todos nós. Inclusive, eu vejo uma fake news que pode dificultar que um programa governamental vá para frente. Não necessariamente que isso seja no Brasil, pode ser para o mundo inteiro, mas vai se falar tanto contra um governo que vão impedir que alguma coisa boa aconteça. Sabe, é a mesma coisa, o mesmo aspecto de quando teve as fake news relacionadas à taxação do Pix aqui no Brasil. Eu vejo algo assim, um governo tentando implementar uma melhoria para o povo, sendo que vai ter tanta fake news, tanta coisa, que o governo vai recuar, infelizmente. Vamos ouvir muito falar sobre territórios. Eu acredito que essa mensagem que caiu justamente na área do elemento terra tenha a ver com a questão do Estado da Palestina. Nós veremos mais do que nunca a Palestina sendo alvo, foco das mídias, até porque eu vejo uma onda de protestos mundial a favor da Palestina. Gratidão, oráculo Opchá. Gente, nós teremos tremores de terra, ativações, vulcões entrando em ativação, não que sejam grandes ativações. Mas o porquê que eu estou dizendo isso? O oráculo me mostra questões com ventos, com terra, com fogo e com água. O que eu estou percebendo nessa tiragem? Nós vamos ver, por exemplo, terremotos pós-tempestade solar, ou maré alta e ameaça de tsunami, mesmo que seja meteorológico. Opa, quase que eu não falo. Ventos ou tornados ou tempestades, e vai haver muita fake news a respeito disso também. É como se fossem propagar o apocalipse. Uma dificuldade de todos nós enquanto humanidade, mas principalmente dos governantes, em conseguir finalizar questões que já eram para ter terminadas, tá? Inclusive, o oráculo me aponta, Vladimir me aponta um fim kármico, um fim trágico, que pode estar relacionado ao fim de um governo, de um país, ao fim de uma era, como também a morte de um governante. Mas é algo destinado, é algo de destino. Oráculo Opchá. Vamos lá. Qual é a tendência energética? Tudo tem uma amplitude maior do que realmente é. Claro que hoje é domingo e nós estamos numa semana de lua cheia. A lua cheia é o ápice, a lua cheia amplia tudo. Teremos também um grande trígono de água. Então, entendendo a astrologia, eu consigo compreender o que o oráculo está me mostrando. Vai ser o ápice também, muita falação, uma energia realmente bem difícil da gente lidar. Então, o aconselhamento do oráculo, em primeiro lugar, é o quê? Você, assim como eu e qualquer ser humano nesse momento, tem que tentar diminuir o ritmo, tentar não se deixar levar
pela opinião alheia ou por assuntos virtuais. É muito importante que isso aconteça, porque qualquer um de nós pode ser tomado por essa energia do extremo, do estresse, sabe, da tensão. Então é bom tomarmos muito cuidado, ok? Algum acontecimento envolvendo uma corrida de velocidade, que pode ser tanto com um corredor, tá, um atleta, como também com a Fórmula 1. Algum acontecimento envolvendo esportes de corrida. Eu vejo também alguma coisa sobre patrimônio tombado, arquitetura. De uma certa forma, eu vejo descobertas arqueológicas bem significativas. Na realidade, a gente está no linear de sensibilidade muito importante, inclusive, alguma coisa a respeito de uma religião pode surgir a qualquer momento. Vamos ficar de olho no Tibete, tá? Na Índia, de uma forma geral, e em contextos religiosos. Claro que temos o Dalai Lama, que já foi prenunciado a sua partida, né? E isso é natural da vida, gente. No entanto, o desenvolver e o desenrolar de algumas questões, vou ser bem franca, o que o oráculo me mostra são acontecimentos de relevância envolvendo a Índia, o Paquistão, o Uzbequistão, a Síria, mas de qualquer forma a Índia, ela está com potencial energético muito maior, extremamente maior. Oráculo, Optcha. Gente, eu vejo um grande desastre. Na realidade, eu vejo um período de estresse bem significativo, tá? Os números me falam de perdas, os números me falam de morte coletiva, mas também de um período de estresse para uma região no globo. Eu não vou negar a você que a região norte-americana e a Europa estão sendo mostradas como regiões muito sensíveis, passíveis de acontecimentos de grande proporção. Acontecimentos realmente extremos, realmente complicados e difíceis. Então, neste contexto, eu vejo algumas dificuldades dentro destas regiões. Claro que eu citei alguns países específicos como a Índia. Então, esses países que eu cito, que eu nomeio eles, independente da região, estão num limiar de fragilidade energética. Alguma ação militar dentro de uma nação que pode ser a tentativa de um golpe. Uma ação militar em uma nação que pode ser a tentativa de um golpe. Eu vejo uma nação sendo tomada. Eu vejo um governo sendo tomado. Um golpe de fato, tá? Um golpe de fato. A morte de um artista influente, que pode ser inclusive um escritor, está relacionada às artes, não necessariamente cênicas, mas uma pessoa que tem um legado artístico, podendo ser inclusive um escritor, um músico, um ator, ou melhor, um diretor de cinema,
enfim, um escritor de novelas, cinemas, teatro. Falando nisso, no Egito, eu vejo a desarticulação de uma quadrilha. Além disso, entorpecentes, questões que envolvam entorpecentes e uso de drogas no Egito. Oráculo. Optcha. Gente, eu vejo espaço aéreo fechado. Espaço aéreo fechado. Alguma descoberta em relação ao espaço chegando à tona. Pessoal, o jogo fala muito de drones, espaço aéreo. Então a gente pode ver mais um ataque com drones a uma localidade. Drones não identificados em outra. Então essa questão ela está muito ativa no oráculo. Essas instituições de justiça internacional, esses tribunais internacionais, nós vamos muito ouvir declarações, inclusive notas, eu acredito que seja contra Israel, tá? Notas e declarações de tribunais internacionais. Oráculo. Optcha. Vamos ver também uma reunião, um anúncio de um encontro de chefes de estados que vai movimentar as mídias. Isso com foto dos dois, isso com matérias, mas o que vai ser definido neste encontro é de muita relevância, muita relevância. Questões diplomáticas muito fortes, principalmente na questão territorial. Gente, esse oráculo fala muito de fronteiras, de território. Hoje, qual é a maior tensão dentro desse contexto? Palestina, né? Palestina. É claro que isso pode se dar em outras localidades, envolvendo inclusive Índia e Paquistão. Né? Lá, eu esqueci agora o nome do Caxemira. Pode ser que seja alguma coisa na Caxemira, porque ali é fronteira, né? Índia, Paquistão e China. Então, a Índia e o Paquistão não têm uma boa relação, até porque inclui água, né? A água que vai para o Paquistão está também ali na Caxemira. Então, alguma tensão nesse contexto, sendo que são coisas antigas. Por exemplo, China e Japão. A gente vai ouvir alguma coisa principalmente sobre território marítimo, então devemos prestar atenção, devemos observar, por quê? A gente está numa semana muito tensa, gente. O que acontece agora pode reverberar pelos próximos 6 meses, tá? E agora é a culminação bélica, então os confrontos, as brigas e as situações que porventura chegaram até esse período, tendem a culminar, chegar no seu ápice, que de uma certa forma a gente tem que finalizar algumas coisas. Sendo que o oráculo não me traz paz,
O oráculo me traz calor, muito elemento fogo junto com água. O fogo emocional, atitudes arbitrárias, atitudes sem pensar, entende? Falas que podem trazer conflitos, guerras que não acabam, que continuam. Então tem esse peso no oráculo. O início de um novo conflito bélico. O início de um novo conflito bélico, infelizmente. Oráculo. Opcha. Nós vamos ver em uma nação, eu acredito que seja uma nação no Oriente Médio, um ataque, tá? Um ataque terrorista. Nós vamos ver um ataque terrorista. Eu acredito que seja pegando o Oriente Médio, então Ásia, também, né, o Sudeste Asiático, mas envolvendo países árabes. Nós vamos ver um ataque terrorista. Veremos também conflitos. O jogo me fala muito de pequenas etnias, então a gente pode ver guerras de grupos, de milícias, ou até, por exemplo, os curdos lutando lá pelo seu território, pelo Kurdistão. Pode ser, por exemplo, aborígenes, que a gente sabe também estão numa luta para a preservação da sua história, entre outras coisas. Tem muitas questões que podem nascer, principalmente de reivindicação de direitos a partir de minorias. Isso pode sim gerar algo maior lá na frente. Como é que funciona o universo, né? As coisas não nascem do dia para a noite. Então, o que chega agora miudinho pode crescer lá na frente e ser um problema ainda maior lá na frente. Gente, sabe aquelas cenas que os exércitos tomam a frente? Eu vejo uma localidade tomada por força militar. Eu acredito que um golpe venha a ocorrer de fato, tá? Tem muito essa coisa do tanque, da força militar, dos exércitos. Essa força está muito presente, extremamente presente. Oráculo. Opcha. Gente, um grave acidente que será muito comentado na América do Sul. Um grave acidente que será muito comentado na América do Sul. Guerras entre facções criminosas, sabe? A belicidade está muito forte. Então, conflitos bélicos de maior intensidade, não só entre exércitos. Por exemplo, aqui no Brasil nós vivemos em paz, mas volta e meia problemas em comunidades, sabe? Guerras de tráfico, guerras de milícia. A gente vai ver muita coisa nesse sentido, tá? Pessoal, o jogo me fala muito de mortes, incluindo assassinatos. Olha,
França, Itália, Suécia, Albânia e Noruega. Itália ou França? Nós vamos ver muita violência na Itália e ou na França. Escândalos de traições e espionagens, principalmente. Não é traição, na realidade. De manipulação, tá? Então a gente vai descobrir se 1900 e bolinha foi um ataque de bandeira falsa, por exemplo, se foi manipulado algum ataque, se foi financiado por um país ou outro, esse tipo de coisa que vem à tona. Nós vamos ver uma renúncia. Nós vamos ver uma pessoa com um cargo importante entregando o cargo. Ao entregar o cargo, essa pessoa vai falar barbaridades. Oráculo. Opcha. Gente, eu vejo um prédio caindo. Eu vejo um prédio caindo, tá? Acontecimentos envolvendo desastres naturais que vão deixar uma localidade, ou vamos lá, pessoal, ou bélicos ou naturais, mas alguma coisa vai justificar espaço aéreo fechado, falta de energia elétrica, voos cancelados, principalmente transportes, tá? Então, algum acontecimento mais difícil, pegando uma nação, vai fazer com que algumas das atividades sejam completamente suspensas, inclusive voos e transportes de uma maneira geral. Oráculo, opcha. Vou desconsiderar a pedra que caiu. Bom, guerras por recursos naturais. Esse é o contexto. Então, desculpas vão surgir, assuntos vão surgir, mas na realidade o contexto é esse. O interesse é apenas em recursos naturais, apenas em economia. Tá? O jogo me fala muito de arquitetura, de moradia. O jogo, inclusive, retrata muito bem questões imobiliárias. A gente pode ver algum acontecimento vindo à tona, ou assuntos, por exemplo, sobre aluguéis, sobre compra e venda de imóveis, assuntos imobiliários de uma maneira geral, certo? Poderemos considerar também, são pedras, gente, são números, tá? Poderemos contar um acontecimento que envolva uma construtora, todos esses assuntos que falam de moradia, inclusive os arquitetos, arquitetura, essas questões. A gente tem que abrir o leque, porque aqui não é um oráculo que dá a área definida. Ela traz um parâmetro, ela traz ali uma pista do que realmente vai acontecer. Se a gente pensar em território, nós pensamos também em povos originários.
Vamos lá, nesse contexto de povos originários, da preservação da cultura de um povo. Eu acredito que a gente vai ver algumas nações lutando por direitos, buscando alguma coisa nesse contexto de preservação de cultura. Aí a gente volta para o início desta leitura, que o oráculo deixou também muito claro que a gente vai ver expressões muito violentas partindo de pessoas, que vai ser comum vídeos na internet, pessoas cometendo homofobia, racismo, extremismo, preconceito, isso até dentro do quesito político. A gente volta e meia vê alguma coisa nesse sentido aqui no Brasil, por exemplo. Então tem essa questão, né? Tem essa questão. O Egito está muito forte no tabuleiro. De todos aqueles países que eu nomeei ainda há pouco, eu posso afirmar que a Índia e o Egito vão passar por grandes tensões. O Egito vai entrar nos noticiários de uma maneira geral, retratando acontecimentos. E, gente, tráfico humano volta às mídias, tá? Tráfico humano, mão de obra escrava, mão de obra sexual, infelizmente, volta às mídias. Abuso, assédio, escândalos de corrupção, tudo isso pode enquadrar um desses países. Mas o Egito, ele está sendo marcado de uma forma bem diferente, tá? Eu acredito que, além de coisas ruins, também alguma coisa boa possa sair de lá. Alguma atitude memorável de alguém no Egito. Mas muita gente falando do Egito e da Índia, a gente vai ver. Isso falando nas redes sociais, ou por um acontecimento difícil, ou por alguma questão com uma nação, vem à tona, tá? Vamos prestar atenção. Eu creio que para agora não, mas a gente vai ouvir muito falar da Inglaterra. Já tem pelo menos um mês que, ao trabalhar com as leituras aqui nesse canal, o jogo sempre aponta alguma coisa para a Inglaterra. É como se tivesse sendo fecundada uma sementinha lá. Eu, inclusive, vejo crise econômica severa para alguns países na Europa, não necessariamente da União Europeia, porque a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia. Certo? Eu vou pedir mais uma orientação oráculo. Oráculo. Opa! Olha, o oráculo agora me trouxe uma mensagem que está chegando o fim de um governo, de novo. Então a gente pode esperar até uma troca de regime político, uma pessoa que está no poder há mais de 10 anos, de repente sair do poder. Também não vamos entrar nos pormenores de como, mas algumas mudanças vão ocorrer. E politicamente, pessoal, a gente está num tempo de transição. É claro que não para já, isso tudo demora, mas os próximos 10 anos serão de grande importância a nível global. A nível global. Combinado? Salve a sua estrela. Agradeço demais por você estar aqui comigo. Muito obrigado pela confiança e até breve. Gratidão. Up, tchau! Salve sua estrella. Reina de las serpientes. Reina de las serpientes.